Na reta final das eleições de 2022, dos parlamentares eleitos, apenas 26% são ou se autodeclaram negros. Afinal, quais os impactos desse Congresso para o futuro do nosso país? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Para conversar com a gente, temos hoje no estúdio Ediane Maria, eleita deputada estadual pelo PSOL no estado de São Paulo, e também Doris Alves, que disputou em São Paulo como candidata a vice-governadora pelo Partido Novo. Sejam muito bem-vindas, é uma grande alegria tê-las conosco. Muito obrigada, professor José Vicente. Eu acho que para mim é uma honra estar aqui e parabenizo a Ediane pela vitória tão grande que teve aí nas urnas e essa representatividade na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quero agradecer também pelo espaço, falar o quanto é importante, né? A gente fala de Negros em Focos, mostra o quanto que a gente está avançando e o quanto que é importante que nossas vozes sejam ouvidas e representadas a nível nacional. Tá? Mãe, mulher, mãe solo, sou LGBT, LGBT, mãe solo de 4 filhos, trabalhei minha vida inteira como empregada doméstica, sou do sertão do Pernambuco e vim trabalhar no estado de São Paulo. E teve 175 mil votos. E tive mais de 175 mil votos, 617. Enfim, um negócio estrondoso, por ser a minha primeira candidatura, né? Nunca tinha entrado na disputa. E o que te motivou? Por que você achou que dava para ser bem-sucedido? Sabe por que eu vi que dava? O cenário estava mudando, né? Eu acho que a gente vem de um processo, a Doris sabe disso, que também é da periferia, a gente vem de um processo que a gente não se via nesses lugares. Porque é uma eleição que não é politizada, primeira coisa. Né? A gente fica muito focado na majoritária. Exato. Então, é natural que eu vou focar no presidente, no prefeito e lá no vereador. Isso. E você é uma guarda civil metropolitana que se arvorou a ser vice-governadora do estado de São Paulo. Nós temos que sonhar e sonhar alto. Eu falo que todo projeto ele precisa começar com sonho. E sonhar, entrar na política. E o sonho precisa ser grande. Eu saí também lá do interior de Minas Gerais e vim parar aqui. A diferença é que, ao invés de trabalhar como empregada doméstica, de cara eu entrei no serviço público, né? Então, eu comecei ali, assim que cheguei em São Paulo, eu prestei concurso para guarda e me tornei guarda civil metropolitana, onde eu passei 27 anos. Começando como guarda e chegando ao último cargo da carreira. Já era difícil até a presença de mulher negra na guarda civil. Com certeza. E você alcançar os cargos de comando, seja onde for, é complicado. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Para a mulher, um pouquinho mais. Para a mulher negra, piorou ainda mais. Esses espaços que nós precisamos começar a almejar. Enxergar o cenário da política hoje, eu enxergo como começou lá em 2018, né? A Marielle, ela veio e mostrou que era possível a gente chegar. Se você já tinha essa convicção que iria chegar lá, o que você sentiu mais dificultoso na trajetória até aqui? Na trajetória, eu vi que tudo que eu passei na minha vida foi tudo ensinamentos. Tanto que tudo que eu falei na campanha foi vivências minhas e que as pessoas olhavam e se inspiravam e falavam: minha mãe viveu isso, minha avó viveu isso. Porque, na verdade, é a base da sociedade, né? Quando eu falo do trabalho doméstico, quando eu falo da mãe solo, da mulher que mora na periferia, que não tem acesso a nada, essa mulher, e a gente se espelha. E muita gente olha e fala: a história da minha mãe. Cada um que foi nas urnas depositou um voto de esperança, de mudança, de reconstrução, de falar que é possível que as mulheres negras consigam avançar juntas. Será que o povo nas ruas chegou a ver essa representatividade na hora de decidir em quem votar na última eleição? Vamos acompanhar. Olha a minha cor, né? Nessa eleição eu votei em um candidato negro. Sim, votei. Eu votei, sim. Não, nessa eleição não votei em nenhum candidato negro. Por falta de opção mesmo. Eu votei por questão de pauta mesmo. Eu votei sim, né? Por uma questão mesmo de união. Eu, como negra, mãe sozinha, né, tenho algumas ideologias, né? Pela representação. Não só as pautas negras, mas como da toda a população. Em um país totalmente, né, miscigenado, onde nós precisamos ter uma representação total. É momento de transformação. Eu acredito que a democracia é um exercício livre. O dia que o país entender que somos uma nação, que a etnia, entendeu, não prevalece os direitos morais e cívicos, todos nós teremos um país melhor.
Doris, mudança e transformação. Sim. Nós estamos começando a ocupar os espaços que precisam realmente ser ocupados. A grande diferença é que, assim, as pessoas, muitas vezes, quando elas te olham, mulher e negra, parece que elas ficam procurando algo mais em você e você precisa comprovar. Então, a gente precisa discutir isso, sim, mas nós temos que mostrar que nós temos condições de discutir outras questões. Nós temos condições de ir para a Assembleia Legislativa, como a deputada foi, para discutir as pautas raciais, mas também as outras pautas da sociedade como um todo. Aliás, foi justamente isso que disse, né, o nosso entrevistado. Eu quero discutir negro, mas quero discutir todo o Brasil, todos os demais problemas. Você acha que isso também precisa ser uma agenda importante para candidatos eleitos como você? Precisa, é necessário, né? Eu acho que quando a gente fala do avanço e de uma reconstrução de pautas que nos coloque também no centro do debate, né? Discutindo toda uma sociedade, porque o negro, ele está em todos os lugares, só que muitas vezes em lugares de invisibilidade, né? Então, a gente está fazendo parte da sociedade, em todos os sentidos. Sim. A gente só não tem, às vezes, um lugar de destaque, muitas vezes. Então, quando a gente fala da política de cotas, né? da política de ação afirmativa, a gente está falando de ingressar cada vez mais e, opa, existem pessoas negras e elas falam, e elas produzem, e elas fazem política. O cotidiano nosso é fazer política. Você está falando agora da Assembleia Legislativa, eu vou convidar vocês para conhecer o número geral, nacional. Em 2022, o cenário mudou. Temos 135 negros, sendo 108 pardos e 27 pretos, ocupando 26% das cadeiras. E as outras 369 cadeiras, o equivalente a 72% das vagas, ocupadas por brancos. Dos 135 deputados federais negros eleitos, temos a maioria dos eleitos vindos de partidos de direita. O Partido Republicano elegeu 49% e lidera o grupo de parlamentares negros. Inclusive, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, aparece representado em 25% dos eleitos. Já a esquerda elegeu o menor número de deputados federais, menos de um quarto dos parlamentares, o equivalente a 23%. Ô Doris, você acha que a polarização ajudou ou prejudicou esse acesso dos negros nos espaços dos partidos políticos? Prejudicou demais. Eu acho que prejudicou muito. Eu acho que a polarização, principalmente das campanhas majoritárias, né? Que as pessoas não conseguem enxergar outra coisa. Enquanto nós não conseguirmos atingir as pessoas que têm um conhecimento um pouco menor com relação à política e mostrar para elas a importância de um deputado federal, a importância de um senador, a importância de um deputado federal, e que não é somente as candidaturas majoritárias de prefeito, governador e presidente que importa, nós não vamos conseguir fazer uma mudança total. Então eu vou convidar vocês para ouvir a opinião de uma Alconcourt, né? Uma expert, a nossa mais importante representante política, não é? Do nosso país, que é a Benedita da Silva. É muito importante que a representação política da população negra possa também corresponder ao peso demográfico que temos no Brasil. Para o contínuo avanço dos direitos e da cidadania do povo negro, é fundamental que tenhamos também oportunidades iguais de disputa nas eleições. Por isso, defendemos a igualdade de tempo e de recursos para as candidaturas negras, que virou lei e já funcionou nessas eleições. Nessas eleições, tivemos um número recorde de parlamentares federais negros e negras eleitos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 2022, foram registradas 1.424 candidaturas de pretos e 3.462 de pardos, conforme os critérios autodeclarados. Há 4 anos eram, respectivamente, 937 e 2.649. Isso soma 4.886, quase metade dos cerca de 10 mil postulantes. Apesar desse grande avanço, ainda temos muito caminho. Pois é, nós tivemos o maior número de candidaturas negras, mas não tivemos candidaturas negras eleitas. Onde que está o erro? Onde a gente precisa intervir? A gente precisa pensar qual foi a intenção de se autodeclarar negro, né? Foi simplesmente para receber o recurso e
e aplicar na campanha? Será que é isso? Ediane, a Benedita da Silva falou da importância da representatividade, mas ela disse que nós não conseguimos responder adequadamente ao chamamento dos eleitores. Primeira coisa que a gente tem que fazer com essas políticas de cotas, essa política de igualdade racial, de autoafirmação, primeiro trazer isso. Trazer assim, olha, o candidato, a pessoa política, ela é pessoa como você. Você faz política todos os dias. É a autoestima do povo negro, que foi arrancada ao longo do processo, gente. E depois... Então não dá pra gente cobrar do povo, que foi o tempo inteiro colocado como minoria, como o que foi escravizado, aquelas imagens pejorativas nossas, e do nada aparece e muda. Então, esse ano já deu um recado, como a Benedita colocou, a gente aumentou o número de parlamentares negros, né? Então, é um caminho sem volta. A gente vai continuar avançando e fortalecendo a nossa base e trazendo assim o protagonismo, falando, gente, política faz com mulheres negras, faz com homens negros, faz com as pessoas que moram na periferia, né? Aquela história de que vai vir um salvador da pátria, branco, que vai vir salvar a periferia, isso para nós já está caindo por terra. Você está falando de representatividade? Eu vou convidar vocês para a gente ouvir Carol D'Artora, que é a primeira mulher negra eleita deputada federal pelo estado do Paraná. A gente enxerga isso como uma resposta de um movimento que a gente vem fazendo historicamente o movimento negro, o movimento de mulheres negras e todas as pessoas que têm uma consciência com relação à necessidade da superação das desigualdades se organizaram para construir essa candidatura e para fazer esse espaço possível. E também dizer que ocupar esse espaço com essa representatividade é muito importante para que a gente possa produzir políticas públicas que alcancem o todo da nossa população, que é mulher, que é pobre e que é negra. Olha, que coisa fabulosa, né? Doris, veja, curiosamente, nós estamos falando de uma candidata de um lugar que tem poucos negros, que é o estado do Paraná, 9% de negros, e de uma mulher negra que foi vitoriosa num ambiente dessa natureza. Quer dizer, a força do movimento negro está fazendo essa mudança, está ajudando a fazer essa transformação, na sua opinião? Com certeza, não tenho dúvida disso. Eu acho que esses movimentos eles precisam continuar. O que nós precisamos, na minha concepção, é de alcançar outros locais aonde nós não acessamos. A pauta do racismo ela não pode ser uma pauta somente da esquerda. Sim. Ela precisa alcançar a direita. Quando a gente vê que não está avançando também em políticas de igualdade racial, a gente vê que vários projetos de vários parlamentares estão parados, porque não tem força para avançar. Então, assim, nós estamos também com esse avanço, mas é um avanço também que corre perigo. Então, a gente tem que entender o seguinte, nós precisamos de mobilização, entender que o povo vai ter que estar na rua. A Assembleia Legislativa, ou a Câmara de Vereadores, é a casa do povo. As pessoas têm que participar daqueles espaços. Se é a casa do povo, as pessoas têm que participar de plenárias e que tragam, de fato, a diversidade necessária para que a gente consiga avançar. A casa do povo precisa ter o povo. Então eu vou convidar vocês para a gente falar mais sobre esse assunto no nosso próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas o Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o programa Negros em Foco. Hoje nós estamos conversando sobre o tema, na reta final das eleições de 2022, dos parlamentares eleitos, apenas 26% são ou se autodeclaram negros, né? Afinal, quais os impactos desse Congresso para o futuro do nosso país? E no estúdio nós estamos recebendo agora a nossa parlamentar, Ediane Maria, que é a deputada estadual eleita pelo PSOL de São Paulo, e também a Doris Alves, que foi candidata a vice-governadora de São Paulo pelo Partido Novo. Olha, pela primeira vez tivemos um número considerável de inscrição de candidatos negros. Ao menos é o que dizem os números. Em 2022, 49,6% de negros versus 48,8% de brancos. Ao mesmo tempo que muitos candidatos que nos anos anteriores se declararam brancos mudaram de cor, passaram a se declarar negros. Inclusive, muitas dessas declarações estão sendo questionadas por partidos adversários e outros órgãos. Para conversar sobre isso, para aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos ouvir o Diogo Gradim, que é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político
e tem a dizer sobre o sistema de cotas e as possíveis fraudes. Essa política afirmativa impactou no número de candidaturas negras de duas formas. Primeiro, atraindo pessoas que antes não tinham interesse em se candidatar ou viam dificuldades de acesso a recursos, que passaram a se interessar e tomaram ciência dessa possibilidade. Houve um número grande, isso foi divulgado pela imprensa, de pessoas que não se declararam negras em 2020, porém em 2022 passaram a se declarar. Isso pode ter ocorrido porque as pessoas passaram a dar importância a esse tema ou porque as pessoas realmente têm um intento fraudulento e visam ali burlar uma reserva de recursos, tentando acessar recursos aos quais elas não teriam direito. É possível cogitar de algumas consequências para essas pessoas. A primeira delas é a prática do crime de falsidade ideológica eleitoral. A segunda é a rejeição de contas dos partidos políticos, que é quem decide para onde vão os recursos públicos, para quais candidatos e candidatas serão destinados esses recursos. E a terceira é, em casos mais graves, onde candidatos e candidatas sejam eleitas ou utilizem larga escala de recursos aos quais não teriam direito, da prática de abuso de poder econômico, que pode gerar a cassação do registro ou mandato e, inclusive, inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Então, como você viu, existe aí uma série de possibilidades de reprimendas legais para aqueles fraudadores. Mas não foi o que nós vimos, por exemplo, na eleição passada. Ali também houveram as fraudes e não houveram as punições. Tanto é que o Congresso, posteriormente, aprovou uma legislação anistiando todos os fraudadores. Você acha que para essa eleição pode ser diferente? Olha, é um sistema que está muito fragilizado também, né? Porque, assim, é o único canal que o povo negro tem de entrar e de acessar e de disputar de igual com pessoas brancas. Sim. Então, quando você tem uma fragilidade, quando não tem uma punição adequada, a gente começa a não dar a possibilidade, a oportunidade de surgir grandes referências que estão, inclusive, nos movimentos negros, que estão nos movimentos sociais, que estão na periferia, que estão se organizando. Então, para que nós dê possibilidade, a gente precisa, primeiro, ter uma fiscalização eficaz, de fato, e punir essas pessoas que estão querendo ocupar espaços que são nossos, por direito, e que nos foi negado, e que eles só querem ocupar quando vem o dinheiro aí, e que eles vão fazer parte e conseguir manipular alguma coisa. Nós precisamos realmente de fiscalização. Olha, e para conversar com a gente, temos agora a participação do atual corregedor-geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. Ministro Benedito Gonçalves, muito obrigado pela gentileza da presença, uma alegria tê-lo conosco. Alegria nossa, já nos conhecemos de muitas lutas. Ministro, essa candidatura nós tivemos uma profusão, um número extraordinário de candidaturas negras. Para nós é um grande avanço dessas candidaturas. É uma situação que nós temos que combater e estamos combatendo é o sistema nosso de autodeclaração e as autodeclarações falsas. Também estamos trabalhando, não só pensando, não, é crime de falsidade ideológica. Temos muito a fazer nesse trabalho de conscientização daqueles que se autodeclaram negros e negras, mas na realidade não são. Agora, ministro, quem é que vai punir hoje ou no futuro aqueles que fraudaram a lei? É um crime de ação pública, é um crime que pode ser promovido pelo Ministério Público Eleitoral, principalmente, e demais segmentos da sociedade, instituições interessadas, como nós temos agora aqui a nossa Afrobras, a nossa Zumbi dos Palmares. De toda maneira, na sua opinião, fomos bem-sucedidos, demos um passo adiante. O importante é comemorarmos o espaço que estamos começando a conquistar. Seja com 10, com 5, com 10, nós vamos multiplicar, é o efeito multiplicador. É isso que é importante. Por isso que instituições trabalham muito bem no alcance desses objetivos. Tudo bem. Ministro, eu quero agradecer demais a gentileza da vossa participação e que, ao final, a gente possa, então, ter uma eleição tranquila e que permita que o voto seja manifestado da sua forma mais livre possível. Um grande abraço. Um grande abraço, José Vicente, abraço a todos os participantes desse bate-papo bom, gostoso, objetivo, em prol da democracia e da proteção da dignidade da pessoa humana, buscando a igualdade de oportunidade. Muito obrigado, boa noite a todos. Então, eu vi o ministro agora, Benedito, falando
Aí vem aquela música lá do Racionais, né? Seu filho quer ser preto, que ironia. Sabe por quê? É o negro chegando, né, nesse ponto do branco querer ser negro. Né, que achar a cultura boa, o estilo de roupa. Então, assim, você entendeu que mesmo para querer estar, né, se autodeclarando negro, é porque é por interesse, é por um fundo partidário. Né? Porque viver na pele, a dor que a gente vive, o esquecimento, o isolamento, tem que provar o tempo inteiro que nós somos melhores. Pessoas ir lá e se autodeclarar negro, lógico, no interesse do fundo partidário, isso mostra o quanto que a gente está avançando e o quanto que a gente não pode jamais retroceder e lutar por essas políticas de cotas, política de autoafirmação, porque é isso que faz com que mais pessoas ousem e cheguem nesses espaços. Mas, que bom, né, que estão querendo ser preto. Isso é muito bom, isso é um avanço. Mas não querem ir por causa de dinheiro, né? Que bom, porque querem sofrer e sentir na pele o que a gente passa. Pois é, o que está se denominando aí da tal da afroconveniência, né? Exatamente. Mas, Doris, de toda maneira, você está dizendo, olha, a legislação que veio posteriormente ajudou, ou deveria ajudar, né, essa maior inclusão de negros, sobretudo, né, as verbas partidárias. Teve dificuldade? Você acessou essas verbas? O tratamento foi igualitário? Você não teve dificuldade nenhuma para pegar essa verba e para implementar a sua campanha? Quando eu entrei no Partido Novo, uma das questões que mais me chamou a atenção no Partido Novo foi exatamente a não utilização do fundo partidário, do fundo eleitoral. Sim. Entendeu? Então, na realidade, assim, o Partido Novo ele não utiliza. Ele devolveu os 87 milhões que foi distribuído para o Partido Novo, foi devolvido. Porque, então você ficou sem dinheiro nas eleições? Sem dinheiro. Então, uma das coisas... Como é que vira vice-governadora? Pois é, uma das coisas que as pessoas falavam muito e falam ainda, né? Sem dinheiro você não se elege. E talvez eu tenha que acreditar nisso, que sem dinheiro não se elege. Mas ainda, para mim, uma das premissas do Novo que mais me... Usar 5 bilhões de reais para campanha eleitoral ainda não me convence. Você não está convencida. Agora, Ediane, você está... Para você foi diferente? Você teve os recursos? Teve um tratamento igualitário? Foi totalmente igualitário, viu, professor? Não tem reclamação? Não teve reclamação. Eu participei de todos os espaços, brancos e de negros. Eu participei de tudo e o fundo partidário foi fundamental para que eu conseguisse chegar nas periferias, conseguir chegar no centro também. Então você acha que o dinheiro é necessário, é importante? Fundamental. Sim. Não tem como a gente avançar se não tiver um fundo partidário. Você acredita que o voto precisa ser naquela pauta antirracista ou na pauta antirracismo? Né? Porque nós temos debatido, olha, todos precisam ajudar a superar essa chaga da discriminação, do racismo. Não é? Como é que faz isso? A gente vota no candidato negro ou vota naquele que abraça essa causa? Aquele que abraça essa causa, independente Pode ser de qualquer cor? Pode ser de qualquer cor. Mas nós precisamos colocar pessoas que realmente abracem a causa. Nós precisamos fazer com que as pessoas... Forças, a gente precisa unificar força, independente de cor, independente de raça, independente de credo, independente de gênero. Nós precisamos realmente unir forças para mudar esse Estado brasileiro. E aqui, literalmente, a união faz a força. A união faz a força. Muito bem, eu quero agradecer demais as presenças agradabilíssimas de cada uma de vocês. E para você aí de casa, muitíssimo obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco.